Escritório nenhum. Porque, como a minha pesquisa é sobre a trajetória de um profissional, né? Então, na realidade, a atividade projetual do escritório, né, eu não estou aplicando, né, na hora de adquirir todas as informações, né, a não ser na hora de fazer uma análise, uma questão analítica, uma reflexão crítica sobre as obras e tudo. Então, eu acabo utilizando algumas ferramentas que a gente usa até dentro da prática projetual. Tá? Mas assim, bom, para aí. Né? Na realidade, o que eu estou usando, o que eu estou aplicando, né, na pesquisa, é mais um interesse profissional. Né? Porque aí não é uma prática assim, de escritório, mas uma outra prática, que é uma prática institucional. Porque o arquiteto que está sendo pesquisado, ele tem uma relevância, ele foi meu professor, né, também, ele é professor aposentado, mas ele militou muito, né, nas entidades profissionais, né, no CREA, no IAB, foi fundador do IAB. Então, como eu também participo do IAB, né, e do CAU, hoje, que é o conselho, né, então a gente sempre teve um contato muito grande com personagens, né, históricos, né, nessas nossas reuniões do IAB. E aí a gente conversa muito sobre a história dos acontecimentos, né, a participação deles em contextos outros, em outras lutas históricas do Instituto, alguns momentos importantes. Então, sempre suscita uma curiosidade sobre a prática dessas pessoas. Então, na realidade, é uma das alavancas que foi utilizada para o meu trabalho, né? É exatamente esse interesse, né, de conhecer como é que a gente chegou até hoje, né? A participação dessas pessoas, a contribuição dessas pessoas, né? E que no final das contas acaba sendo um enfoque que eu estou tratando na minha pesquisa, né, com relação a esse personagem, né, que é o Ivan Brito, que é um arquiteto. Então, dentro da minha prática, vamos dizer assim, de militância, né, surgiu mais ou menos, né, o foco desse interesse, né, que não é o que eu utilizo diretamente no escritório, porque a minha atividade projetual, né, principal nem é o projeto de edificação, né, a gente trabalha com comunicação visual na área de sinalização, né, especificamente. E dentro da universidade, né, eu também leciono comunicação visual aplicada à arquitetura. Eu considero que a importância da imagem, ela sempre vai ser, né, nessa escala aí, muito, né, para a arquitetura, principalmente. Não vejo como estudar arquitetura sem o auxílio da imagem. No meu caso, a gente está se valendo muito de fotografias, né, de estudar as plantas, né, inclusive de ir em loco, né, pesquisar sobre as condições em que estão as obras, né, os projetos que ele fez, né, para a gente inclusive fazer uma comparação, né, entre o estado atual e o estado anterior. Então, tem toda na pesquisa tem todo um estudo iconográfico. Né? Então, dentro da trajetória dele, né, como profissional, né, as pessoas que trabalharam com ele, então as relações interpessoais, os interesses artísticos, os interesses culturais, né, e a própria produção, né, ou seja, são os documentos técnicos que a gente está pesquisando, né, no escritório dele, que ele está vivo ainda, né, está com 86 anos, então, e eu tenho contato, ele abriu o escritório para a nossa pesquisa. Então a gente está, eu e mais um grupo de estudantes, né, voluntários, né, que fazem parte de um grupo de pesquisa, a gente já teve 4 visitas lá, em que a gente estabeleceu algumas metas por visita e dentro delas sempre a pesquisa dos documentos técnicos, ele tem uma certa organização também, né, um fichário, com os projetos em ordem alfabética, ele tem os desenhos, né, arquivados em armário por ano, né, então a gente fica batendo uma coisa com a outra, ver o que é que foi construído ou não, né, existem vários projetos lá que a gente está descobrindo, que é da autoria dele.
né, o conhecimento anterior à pesquisa, né, são alguns projetos, mas a gente está descobrindo uma produção muito boa. Né? Nem ela toda é relevante, óbvio, né, mas muito boa. E isso se configura através das imagens. Né? São fotografias que ele guarda do período de obra, né? Fotografias das participações que ele teve, né? Dentro dos acontecimentos, dentro da universidade, dentro do IAB, dentro do CREA. Ele foi presidente do CREA também, né? Esqueci de falar. Né? E com relação aos projetos, né, inegavelmente a importância é fundamental, né, das imagens. Né? Tanto do ponto de vista da fotografia que ele tem, né, do que a gente está pesquisando em loco, né, das edificações. Porque aí a gente está conseguindo fazer esse contraponto aí entre o projeto, entre a execução e o estado que está hoje, as reformas que as edificações sofreram, as mutilações dos projetos também, né, tem muita reclamação também, dele mesmo, né, sobre, né, a diferença entre o projeto, o desenho e a obra, então coisas que ele já vai comentando com a gente também, depois a gente vai constatando em loco, né? Mas tudo com base, né, em imagens. E realmente é como a gente pode, acho que melhor definir o texto, né, é essa constatação através das imagens. Né? Sem dúvida. O texto, para mim, sempre é uma coisa muito difícil de fazer. Né? Apesar de que eu tenho o costume de produzir textos. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas assim, na hora da produção do texto, né, é um nível de exigência que a gente se impõe também, de fazer sempre um texto muito bem organizado, produzido, mas é uma espécie de enxurrada, assim, né? Assim, tem momentos em que o texto flui bem, né? E aí, nesse caso, eu adquiri algumas estratégias com relação ao texto, né? Por exemplo, de munir o máximo de informações anteriores, né? E o texto flui. Aí depois eu faço uma outra intervenção no texto, né? Redefinindo parâmetros, né? Do ponto de vista da forma, né? Ou seja, da estratégia que eu vou utilizar para transmitir, né, a comunicação, certo? Como do ponto de vista também das informações, né? Então, normalmente o texto ele sai inteiro, né? E depois eu vou fazendo toda. Então, é uma estratégia que eu mesmo adotei, né? Como sendo depois de muitas idas e vindas, né? De frustrações e tudo. Então, foi uma estratégia que melhor me coloquei para poder montar um texto razoável, né? Um texto. E quando eu também, como tenho essa participação no IAB, né? Eu assumi vários cargos dentro do IAB, já fui até presidente do parlamento, então a gente produz muito texto lá. Né? Então, os textos normalmente fazem parte, né, da minha rotina também. Certo? E para mim, então, apesar de toda essa dificuldade inicial, né, que eu coloquei, né, hoje em dia eu já consigo lidar com isso de uma maneira muito, muito rápida até. Né? Às vezes, bom, exatamente, né? Pela afinidade, né, com assim, a pessoa mesmo, né? Desde a época que ele foi meu professor, então desde a época do curso a gente sempre teve um relacionamento muito, muito generoso, assim, de conversas fora de sala de aula. Eu acompanhei depois muito a trajetória dele, né? Participei inclusive de alguns eventos familiares, né? Aniversários, então fui convidado e participei. Né? Até que uma neta dele, né, que faz o curso de arquitetura, né, se interessou, foi estagiar lá no meu escritório, depois me presenteou com uma pasta, com vários documentos, ele sabia que eu tinha essa relação, né, e assim, eu guardei, né, com o maior carinho. E quando surgiu a oportunidade, né, do mestrado, inclusive o meu tema inicial era outro, né, era voltado muito mais para a minha atividade projetual do escritório, que era na área de comunicação visual, né, que era um tema que eu pesquiso já há mais de 15 anos, que é sobre a poluição visual. E teve um momento em que realmente eu decidi a mudança do tema, né, que foi muito em função, né, de perceber essa lacuna, né, dentro da historiografia da arquitetura moderna
no Ceará, né, a falta de informações sobre a trajetória dele, né, do Ivan Brito. Então, e a partir do momento que eu tinha todas essas afinidades, eu tinha o acesso, né, a ele, né, soube inclusive que alguns outros colegas tentaram, né, se aproximar, e ele sempre foi muito reticente, né, e como eu tinha essa aproximação, né, essa confiança dele também, eu acabei conversando com ele e eu decidi fazer a mudança e aproveitar realmente essa possibilidade, né, de trazer à luz, vamos dizer assim, né, dar luz a essa participação dele na vida da arquitetura, né, acadêmica, institucional e projetual, né, lá em Fortaleza. Então foi muito interessante porque ele cumpria também, completava de outra forma, né, os meus interesses, né, com relação à história, com relação à própria vida do IAB, né, e toda essa conjuntura aí, assim, são vários fatores que foram se integrando, né, nessa opção. Né, eu acho que foi acertado, porque realmente eu tenho tido um entusiasmo muito grande, né, de fazer essa pesquisa. Eu acho que isso é importante.